Otomicose recorrente curada. Jovem recupera a audição e os ouvidos saudáveis após oração na congregação cristã no Brasil. O desespero de uma jovem que perdia a esperança. A sala de espera do otorrinolaringologista era fria e impessoal, com aquelas cadeiras de plástico duro que pareciam feitas para aumentar o desconforto de quem já estava sofrendo. Marina Santos, 22 anos, sentada com as mãos trêmulas sobre o colo, olhava fixamente para o chão, como se ali pudesse encontrar uma resposta para o martírio que vinha enfrentando há quase 3 anos. Seus ouvidos ardiam, coçavam sem parar, e uma dor latejante parecia perfurar seu crânio a cada movimento. O diagnóstico era sempre o mesmo: otomicose recorrente, uma infecção fúngica nos ouvidos que resistia a todos os tratamentos. Mais pomadas, mais antibióticos, mais limpezas, e nada adiantava. Pensava, enquanto apertava com força o lenço de papel que segurava, já úmido das lágrimas que insistiam em cair. O médico entrou com seu jaleco branco impecável e um ar de cansaço profissional. Sem nem mesmo olhá-la nos olhos, folheou seu prontuário e soltou as palavras que ela já esperava, mas que ainda assim doíam como uma facada. Marina, a cultura voltou positiva para fungos novamente. Vamos tentar um antifúngico mais forte, mas fez uma pausa como se hesitasse em dizer o resto. Se não der resultado, pode ser que precise de uma cirurgia para limpar o canal auditivo. E mesmo assim, não há garantias. Ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. Cirurgia? Sem garantias? Como assim? Ela era jovem, tinha sonhos, queria terminar a faculdade de pedagogia, trabalhar com crianças. Como poderia fazer isso se mal conseguia ouvir direito? A otomicose já havia lhe roubado a concentração, o sono, a paz. E agora ameaçava lhe tirar até a esperança. Doutor, e se não der certo? Sua voz tremia. O médico suspirou, ajustando os óculos. Bom, a gente tenta outra coisa. Mas você precisa entender que algumas infecções são resistentes. Já tentamos de tudo, não é? Marina sentiu, mas dentro dela algo se partia. De tudo? Não, não era verdade. Ela ainda não havia tentado a Deus. O convite que mudaria tudo. Naquela mesma noite, enquanto se deitava com uma compressa quente nos ouvidos, mais um remédio caseiro que não adiantava nada, seu celular vibrou. Era uma mensagem no grupo da congregação cristã no Brasil da sua cidade. Irmãos, amanhã teremos uma reunião de oração especial às 20 horas. Clamai a mim, e eu vos responderei. Jeremias 33, 3. Não falte. Marina hesitou. Ela frequentava a CCB desde criança, mas nos últimos anos, com a correria da faculdade e a dor constante, havia se afastado. Oração? Será que Deus se importaria com seus ouvidos doentes? Será que ele não tinha coisas mais importantes para fazer? Mas então, uma voz suave, quase um sussurro ecoou em seu coração: experimenta-me. Ela fechou os olhos, e as lágrimas voltaram, dessa vez misturadas com um fio de esperança. Talvez, só talvez, a reunião que quebrou as correntes. O salão da congregação estava cheio naquela noite. As luzes amareladas das lâmpadas criavam uma atmosfera acolhedora, bem diferente do frio consultório médico. Os irmãos cantavam hinos com voz firme, e o som das harpas e dos violinos parecia envolver a todos em uma nuvem de paz. Marina sentou-se no fundo, envergonhada. Não queria chamar atenção, não queria que ninguém soubesse de sua luta. Mas então, a irmã Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre dispostas a servir, aproximou-se com um sorriso. Filha, que bom te ver aqui. Faz tempo que não vinha. Tudo bem? Marina tentou sorrir, mas a dor no ouvido a fez estremecer. Não, irmã, na verdade, estou muito mal. Meus ouvidos. Sua voz falhou. Dona Maria colocou a mão em seu ombro, e seus olhos brilharam com uma convicção que Marina invejava. Deus cura, minha filha. Ele cura hoje como curou ontem e como curará amanhã. Você só precisa crer. Antes que Marina pudesse responder, o irmão Paulo, um dos anciãos, levantou-se e anunciou: Irmãos, temos aqui uma irmã que está passando por uma prova difícil. Marina, vem à frente. Vamos orar por você. Seu coração acelerou. Na frente de todo mundo? Ela sentiu o rosto queimar, mas algo a impulsionou. Lentamente levantou-se e caminhou até o centro do salão, onde o irmão Paulo a recebeu com um abraço fraterno. Irmã Marina, você crê que Jesus pode te curar? Ela engoliu em seco. Eu quero crer, irmão. Mas é tão difícil. As lágrimas escorriam sem controle. O irmão Paulo sorriu, colocando as mãos sobre sua cabeça. Não é pela sua fé que ele cura, é pela fé dele. Pela sua pisadura fomos sarados. Isaías 53, 5. Vamos orar. E então toda a congregação se ajoelhou. A oração que abalou os céus. As vozes se uniram em súplica.
Alguns choravam, outros clamavam em línguas, mas todos tinham um só propósito: pedir a cura de Marina. Senhor Jesus, tu que abristes os ouvidos dos surdos e curastes os enfermos, toca nesta tua filha. Remove toda dor, toda infecção, todo fungo que a aflige. Em nome de Jesus, ela está curada. Marina sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se uma mão invisível estivesse tocando seus ouvidos, aliviando a pressão, a coceira, a dor. Ela tremia, mas não de medo, de expectativa. De repente, o irmão Paulo fez uma pausa na oração e olhou para ela com olhos brilhantes. Marina, o Senhor te curou. Agora, você precisa dar um passo de fé. Tire o algodão dos ouvidos. Ela congelou. Mas irmão, eu não posso. Se tirar, a dor volta à infecção. Não é pela sua força, é pela dele. Tire. Com mãos trêmulas, Marina removeu os pedaços de algodão que protegia seus ouvidos há semanas. Esperou pela dor. Esperou pela coceira. Esperou pelo latejar insuportável. Mas nada aconteceu. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Então, lentamente ela levou as mãos aos ouvidos, tocando-os com cuidado. Nenhuma dor, nenhuma secreção, nenhum fungo. E então, como se fosse um milagre dentro do milagre, ela ouviu. Ouviu o som da chuva batendo no telhado. Ouviu o respiro dos irmãos ao seu redor. Ouviu com uma clareza que não sentia há anos, a voz do irmão Paulo dizendo: Glória a Deus, você está curada. Marina caiu de joelhos, soluçando não mais de dor, mas de gratidão. A congregação explodiu em louvor. Alguns gritavam aleluia, outros cantavam, outros choravam. Era uma festa celestial na terra. O testemunho que abalou a cidade. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou como fogo. A jovem que tinha otomicose crônica que os médicos não conseguiram curar, estava completamente sadia após uma oração na CCB. Seu otorrinolaringologista cético pediu para examiná-la novamente. Quando viu seus ouvidos limpos, sem nenhum sinal de infecção, ficou boquiaberto. Isso não é possível. A cultura estava cheia de fungos há 2 semanas. Marina sorriu com uma paz que não vinha de remédios, mas de algo muito maior. Doutor, para Deus, tudo é possível. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar o milagre. E semanas depois, até ele começou a frequentar as reuniões da congregação, em busca da mesma fé que havia curado sua paciente. Uma vida transformada pelo poder de Deus. Marina não só recuperou a audição como recuperou sua vida. Voltou a estudar com entusiasmo, terminou a faculdade e hoje é professora em uma escola pública, onde compartilha não só conhecimento, mas também testemunhos de fé. Toda vez que um aluno pergunta sobre sua história, ela sorri e diz: havia um problema que os médicos não podiam resolver, mas Jesus podia, e ele resolveu. Ela se tornou uma guerreira de oração na congregação. Sempre que alguém está doente, ela está lá intercedendo, lembrando aos irmãos que Deus ainda opera milagres. E quando alguém duvida, ela simplesmente aponta para seus ouvidos perfeitos, saudáveis, livres, e diz: isso aqui é a prova de que Deus ouve. E que ele responde. O cotidiano de fé na congregação cristã no Brasil. A vida de Marina depois da cura não foi um mar de rosas, porque a fé não é ausência de provas, mas vitórias sobre elas. Havia dias em que a memória da dor voltava como uma sombra, dias em que o inimigo sussurrava: foi coincidência. Não foi Deus. Mas então ela se lembrava das reuniões de madrugada quando os irmãos se reuniam para clamar. Lembrava das mãos estendidas sobre sua cabeça, do choro de intercessão da irmã Clara, que orava por ela como se fosse sua própria filha. Lembrava do silêncio sagrado depois da oração, quando ela soube, no fundo da alma, que estava curada antes mesmo de sentir. Na CCB, ela aprendeu que a fé não é um sentimento, é uma decisão. Decidiu crer, mesmo quando tudo parecia perdido. Decidiu louvar, mesmo quando a dor apertava. Decidiu confiar, mesmo quando o mundo dizia que não havia solução. E hoje, quando ela vê uma irmã chorando por uma enfermidade, ou um irmão desanimado por uma batalha, ela se aproxima, coloca a mão em seu ombro e diz: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda liberta. Você só precisa lhe dar uma chance. Porque no final das contas, o maior milagre não foi a cura dos seus ouvidos, foi a cura da sua fé. E essa, nenhum médico do mundo poderia ter feito. Glória a Deus. Pessoa feliz levantando as 2 mãos faíscas. Otomicose recorrente curada. Jovem ouvidos saudáveis após oração. Uma história de fé, dor e o milagre que mudou tudo. O desespero que precedeu a vitória. Os últimos meses antes da cura haviam sido os mais difíceis da vida de Marina. A otomicose, uma infecção fúngica persistente nos ouvidos, já a acompanhava há quase 3 anos.
Os médicos tinham receitado pomadas, antibióticos, lavagens e até mesmo procedimentos dolorosos para remover o fungo que insistia em voltar. Cada consulta era uma nova dose de frustração. Tente este remédio. Se não melhorar, teremos que considerar cirurgia. Mas Marina já conhecia bem aquele roteiro. As melhoras eram temporárias, seguidas de recaídas ainda mais agressivas. A coceira era insuportável, a dor latejante e, nas crises mais fortes, até a audição ficava comprometida. Ela se lembrava de noites em que pressionava a cabeça contra o travesseiro, chorando em silêncio para não acordar a família, enquanto orava: Senhor, até quando? Seu pai, seu João, um homem simples e trabalhador, via a filha sofrer e se sentia impotente. Ele não era de muitas palavras, mas certa tarde, depois de mais uma consulta decepcionante, segurou o ombro de Marina e disse, com a voz embargada: Filha, a gente já tentou de tudo que os homens sabem. Agora é hora de buscar quem sabe de tudo. Ela sabia o que ele queria dizer. A congregação cristã no Brasil sempre fora o refúgio da família nos momentos de aflição. Mas dessa vez Marina hesitou. Já oramos tanto. Será que Deus não está ouvindo? O desânimo havia plantado uma semente de dúvida em seu coração. A reunião que mudou tudo. Foi numa quinta-feira à noite, durante o culto de doutrina, que algo mudou. O irmão Praceta Silas, um homem de fé inabalável, pregava sobre o poder da oração persistente, citando a parábola da viúva que não desistiu de clamar ao juiz. Lucas 18, 8. Enquanto ele falava, Marina sentia cada palavra como um martelo quebrando a muralha de descrença que havia construído. Deus não se cansa de nos ouvir. O que ele quer é um coração que não desiste, declarou o pastor, olhando diretamente para ela, como se soubesse de sua batalha. Naquele momento Marina quebrou. As lágrimas começaram a descer sem controle, e ela não tentou mais escondê-las. A irmã Dona Maria, uma das mais antigas da congregação, aproximou-se e a abraçou forte, sussurrando: Minha filha, a vitória está próxima. Só não desista agora. Ao final do culto, o pastor anunciou que haveria uma reunião de oração especial na madrugada de sábado. Não era incomum na CCB. Quando a batalha era grande, os irmãos se uniam em clamor. Marina sentiu um chamado interior. Ela precisava estar lá. A noite de clamor, quando o céu respondeu. O sábado chegou, e com ele, uma expectativa sobrenatural. A pequena sala de orações da igreja estava lotada. Velas acesas, Bíblias abertas, rostos marcados pela fé e pela dor. Marina chegou cedo, sentou-se num banco de madeira ao lado de sua mãe, Dona Rosa, e fechou os olhos, tentando se concentrar na presença de Deus. O irmão Cláudio, um dos obreiros, iniciou a reunião com um hino. Ó meu Deus, a ti clamo de dia e de noite. A voz dos irmãos se elevou em uníssono, e Marina sentiu algo diferente. Não era apenas uma reunião, era uma guerra espiritual. O ar estava carregado, como se anjos estivessem ali testemunhando aquele momento. Então começou o tempo de intercessão. Um a um, os irmãos se levantavam, colocavam as mãos sobre Marina e oravam com autoridade. A irmã Clara, uma mulher de oração conhecida por sua fé radical, ajoelhou-se ao seu lado, segurou suas mãos e começou a clamar em línguas desconhecidas, como o Espírito Santo lhe concedia. 1 Coríntios 14:2. Senhor Jesus, quebra essa maldição. Quebra essa cadeia. Em nome do teu sangue, ordenamos que essa enfermidade saia agora. Marina sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas secaram e, em seu lugar, veio uma paz indescritível. Ela não sabia explicar, mas sabia, no mais profundo do seu ser, que estava curada. Quando a irmã Clara terminou de orar, olhou nos olhos de Marina e disse, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas: Filha, pode ir para casa. Deus já te curou. O testemunho que abalou a congregação. No domingo seguinte, Marina subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Sua voz, antes trêmula, agora saía firme e cheia de alegria. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Durante 3 anos lutei contra essa doença. Os médicos disseram que não tinha cura, que eu teria que conviver com isso pelo resto da vida. Mas Deus disse, basta. Ela contou como, após a reunião de madrugada, acordou sem dor, sem coceira, sem a sensação de ouvido tampado. Correu para o espelho, puxou a orelha, um gesto que antes causava dor aguda, e nada. Só alívio. Eu não precisei mais de remédios. Não precisei voltar ao médico. Deus fez o que a medicina não pôde. A congregação explodiu em glórias. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. O irmão Praceta Silas, com os olhos brilhando, declarou: Isso é o poder do Deus vivo. Quando o homem diz não tem jeito, Deus diz, eu tenho. A vida após o milagre, uma fé renascida.
Nos dias que se seguiram, Marina mudou. Não era apenas a cura física, era algo muito mais profundo. Ela passou a participar ativamente dos cultos, das reuniões de jovens, das campanhas de evangelização. Antes ia à igreja por obrigação, agora ia por amor. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar a escola bíblica dominical, a irmã Júlia, uma jovem que também lutava contra uma enfermidade crônica, aproximou-se dela com os olhos cheios de lágrimas. Marina, eu ouvi seu testemunho, e eu também quero crer. Mas é tão difícil. Às vezes, parece que Deus não me ouve. Marina sentiu o coração apertar. Ela entendia aquela dor. Sentou-se ao lado de Júlia, pegou sua Bíblia e abriu em Marcos 5:34, onde Jesus diz à mulher do fluxo de sangue: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Júlia, eu já estive onde você está. Já pensei que Deus tinha me abandonado. Mas Ele nunca nos abandona. Às vezes, a resposta demora porque Ele está preparando algo muito maior do que a gente imagina. Ela contou como, nos momentos mais escuros, recitava salmos em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus. Como jejuava nas sextas-feiras oferecendo seu sacrifício como um clamor. Como, mesmo quando a dor apertava, ela louvava porque a adoração é uma arma poderosa. A fé não é sentir, é escolher crer, mesmo quando tudo diz o contrário. Você quer ser curada? Então comece a agir como quem já está. Júlia abraçou Marina, chorando. E dali em diante, as duas se tornaram parceiras de oração, clamando juntas pela vitória. O cotidiano da fé, pequenos milagres no dia a dia. A vida de Marina na CCB não era feita só de grandes momentos, era também de pequenas bênçãos que confirmavam a fidelidade de Deus. As manhãs de oração antes da escola, quando ela e sua mãe se ajoelhavam na sala, agradecendo pelo novo dia. As visitas aos enfermos, onde ela levava não só palavras de conforto, mas também o óleo ungido para orar pelos doentes. Os cultos de jovens, onde os rapazes e moças se reuniam para estudar a palavra e compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. As ceias do Senhor, onde o pão e o vinho se tornavam um lembrete vivo de que Cristo venceu a morte, e portanto, nenhuma enfermidade tinha poder sobre ela. Certa vez, durante uma campanha de jejum e oração, Marina sonhou com um anjo que lhe disse: Não temas porque eu sou contigo. Ela acordou com uma certeza absoluta: Deus não apenas a curara, mas a chamara para um propósito. A provação que veio para fortalecer, mas a jornada não foi sempre fácil. 6 meses depois da cura, Marina começou a sentir uma leve coceira no ouvido esquerdo. O medo voltou como uma onda. Será que está voltando? Ela correu para o banheiro, examinou-se no espelho, e nada. Nenhum sinal de fungo. Nenhuma vermelhidão. Mas a dúvida persistia. Naquela noite, durante o culto de doutrina, o irmão Praceta Elias pregou sobre as tentações de Satanás para fazer o crente duvidar das promessas de Deus. O inimigo vai tentar te fazer acreditar que o milagre não foi real, que Deus mudou de ideia. Mas a palavra diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Marina entendeu. Aquela coceira não era doença voltando. Era uma armadilha do inimigo para roubar sua paz. Ela se levantou, foi até a frente da igreja e em voz alta declarou: Diabo, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai da minha vida. Minha cura é permanente, porque foi Deus quem me curou. No instante seguinte, a coceira desapareceu. E dessa vez, Marina sorriu, sabendo que havia vencido mais uma batalha na força do Senhor. O legado de uma fé que vence. Hoje, anos depois, Marina é uma das intercessoras mais ativas da sua congregação. Ela não apenas ora pelos enfermos, mas ensina outros a crer. Muitas pessoas pensam que fé é só pedir a Deus e esperar, mas fé é agir como se já tivéssemos recebido. É louvar na tempestade. É jejuar quando o corpo pede comida. É persistir quando tudo diz para desistir. Ela se lembra de cada detalhe daquele dia em que foi curada. O cheiro do incenso na sala de oração, o som das vozes clamando, a mão da irmã Clara sobre sua cabeça. E sabe que aquele milagre não foi só para ela, foi um sinal para todos os que duvidavam do poder de Deus. Quando alguém lhe pergunta como conseguiu vencer, ela responde com um sorriso: Eu não venci. Deus venceu em mim. E Ele pode vencer em você também. Porque no final das contas, o maior milagre não foi a cura dos seus ouvidos, foi a transformação do seu coração. E essa nenhum médico, nenhuma ciência, nenhum poder humano poderia ter feito. Glória a Deus! Pessoa feliz levantando as duas mãos faíscas. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória. Efésios 3:20.